quando a gente pensa na palavra em si, estratégia, é o que a gente precisa para fazer algo muito importante, até mesmo uma guerra, né? Sem uma estratégia, você não vence uma guerra. E o vestibular, o Enem, o processo seletivo, ele é uma guerra. Você tem concorrentes que, querendo ou não, você vai ter que vencer. Então, o nome de estratégia, eu já acho assim, que é a palavra que o define. Porque você tem que ter o estratégia para ser aprovado, né? Meu nome é Raide Arantes, eu tenho 22 anos, eu sou da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, e eu fui aprovada em 9º lugar em Medicina na Universidade Federal de Uberlândia, na UFO, na modalidade ampla concorrência. Eu já estava bastante saturada, devido a um tempo de cursinho que eu já estava fazendo, já estava fazendo cursinho online, só que outras plataformas que não estavam sendo tão efetivas para mim, já estavam ficando maçantes, cansativas. E um dia a minha mãe viu no Instagram sobre o Estratégia Vestibular e me falou que ia ter um provão de bolsas. E aí eu topei, né, fazer a prova, fiz a inscrição para o provão de bolsas, fiz o provão de bolsas. E na época o Leonardo Olímpio, né, que foi aprovado na USP e na UFO também, ele ia ser o mentor do grupo que fosse os 50 primeiros desse provão de bolsas, os 50 primeiros colocados. E eu fui entre as 20 primeiras. E aí eu consegui entrar nesse grupo especial, nessa turma especial, né, para medicina, que o Léo ia ser o nosso mentor. E eu conheci o Estratégia através disso. E eu comecei, né, a gente também adquiriu um plano, né, através desse provão, um plano, um pacote. E eu adquiri o pacote da UFO e comecei a fazer, né, esse curso da UFO do Estratégia. O material da UFO que eu adquiri do Estratégia foi totalmente incrível, porque ele, primeiramente, né, ele é totalmente voltado para a faculdade que eu queria, da UFO, com a teoria, seguindo completamente o edital. E isso me fascinou muito, porque seguia muito o edital, né, o conteúdo programático que a universidade ela disponibiliza no site dela. E foi perfeito para o curso que eu queria, né, que é medicina. Dentro da plataforma do Estratégia, o recurso que eu mais utilizei eram os PDFs, né, os PDFs teóricos, principalmente. Eu assisti algumas videoaulas, porém eu confesso que eu focava mais nos PDFs, porque eu sou mais visual e mais autodidata, então eu queria ler, eu queria absorver aquela informação, memorizar, porque eu tenho memória fotográfica, então eu precisava ler muito, eu precisava memorizar aquilo, e os PDFs me ajudavam muito. E o material super conciso e ao mesmo tempo aprofundado. Então, os PDFs me fascinavam muito. Além de ter a teoria e depois ter as questões embaixo, específico de cada assunto que a UFO cobrava. O diferencial de Estratégia são os pacotes que eles fazem totalmente voltados para cada faculdade. Porque a gente sabe, né, que apesar dos conteúdos serem os conteúdos de ensino médio, né, na verdade, de toda a nossa vida estudantil, né, até o ensino médio, o Estratégia ele faz esses pacotes voltados para cada faculdade, porque, querendo ou não, cada faculdade tem a sua peculiaridade. Então, isso é um diferencial muito grande, né? Além desse material todo conciso e aprofundado, feito, né, elaborado pelos próprios professores, então não é apenas uma apostila assim, generalizada, né? Cada faculdade, cada curso vai ter o seu material específico, personalizado, feito pelos professores. Então isso era um diferencial muito bacana para mim. Além disso, eu utilizei muito o banco de questões de Estratégia, porque era fantástico, né? Você tinha como filtrar, você colocava lá a faculdade que você queria, as questões do ano que você queria, colocava lá a matéria que você queria, ou assunto específico, né? Então deixava a sua busca muito mais agilizada, muito mais facilitada, era muito prático, então me ajudava muito. E além de eu fazer as da UFO, né, eu também depois comecei a fazer de outras faculdades, então eu podia pesquisar à vontade, né? Era um cardápio o banco de questões, né? Eu adoro o time de professores de Estratégia, não tem nem como não gostar, né, gente? Os professores totalmente especializados, esse é outro diferencial do Estratégia, né? Não é qualquer professor, são professores totalmente especializados, doutores, mestres,
e é um time que sabe muito, e eles passam tudo isso para a gente, nos deixa mais seguros, nos apoiam, não somente nas matérias, mas também psicologicamente, estão sempre dando uma palavra de motivação, seja durante as aulas, seja nos aulões de véspera. Então é um time fantástico, assim, é muito difícil eu destacar alguém, eu poderia correr o risco de esquecer alguém específico, mas todos, assim, os meus parabéns por essa equipe maravilhosa e que eu estou muito ansiosa para conhecer pessoalmente. Estudar online para mim é essencial. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de tecnologia, então antes da pandemia eu já estava estudando online. Quando começou a pandemia, eu até tive um pouquinho mais de facilidade do que a maioria das pessoas, porque eu já estava acostumada com o estudo online. Porque o estudo online eu acho muito mais prático. Você não gasta tempo, deslocamento e ficar saindo de casa, indo para um cursinho presencial, você monta o seu cronograma, você pode voltar nas aulas que você tem dificuldade, você pode rever, essas aulas. Então eu acho muito mais prático, né? E o Estratégia, além de ser um cursinho online, ele tinha um diferencial muito grande que era o fórum de dúvidas, que eu utilizava bastante. Então eu podia perguntar e os professores me respondiam de forma muito rápida, né, que é até um medo que a galera tem, né? Ah, mas eu vou estudar online, como que eu vou estudar online se não vai ter ninguém para poder responder as minhas dúvidas? E o Estratégia tem esse time maravilhoso de professores para responder as suas dúvidas. O investimento que eu fiz no Estratégia valeu muito a pena, totalmente, porque foi ele que me colocou no meu grande sonho, que é a Universidade Federal de Uberlândia, Medicina. Todas as pessoas que me perguntam e estão me perguntando atualmente também qual plataforma que eu indico, sem sombra de dúvidas, é o Estratégia Vestibulares, porque foi através dele que eu consegui ter um excelente desempenho nas provas que eu realizei, e eu totalmente indico para as pessoas que me perguntam. A sensação de chegar nas provas e conseguir resolver as questões, ver as questões e dar até aquele sorrisinho assim, de satisfação por você ter a consciência que você vai conseguir fazer aquela prova, não tem preço, né, esse sentimento. E foi muito bom, né? A prova da UFO, para quem não sabe, ela é dividida em duas fases. A primeira fase, que são 88 questões fechadas, né, de múltipla escolha, e a segunda fase, que são questões abertas, né, de todas as matérias, mais a redação. E a redação são 12 gêneros, né? Ou seja, é um conteúdo muito denso para você estudar. Tem obras literárias específicas que a gente deve ler, além dos movimentos literários também. Então, é um conteúdo muito denso, muito pesado. Então, quando eu cheguei lá e peguei a primeira prova, eu sabia fazer, para não falar praticamente tudo, né? E tinha até questões específicas, como uma lá de história, por exemplo. Quais eram os idealizadores da solução final no nazismo? Eu sabia responder, né? Uma das alternativas tinha o Heydrich, e eu lembrava dessa resposta pelo PDF de História do Marco Túlio, sobre o nazismo, Segunda Guerra Mundial. E assim, eu falo sem medo de errar que mais de 90% errou, né? Não tem esse dado preciso, mas todo mundo que eu conversei não tinha acertado essa questão, porque era muito específica, era bem difícil, e foi um ponto a mais que eu ganhei, que pode ter me deixado à frente de outras pessoas que não passaram. Então, assim, eram questões totalmente específicas que estavam nos PDFs do Estratégia, não só essa, mas muitas outras que eu sabia responder, assim, em questão de segundos, que me poupou muito tempo em outras questões que eu precisaria de mais tempo, por conta que estavam no PDF do Estratégia, no conteúdo teórico. Por isso é tão importante a gente estudar esse conteúdo teórico, né, muito bem, e memorizar, né, porque eu tinha memorizado, né? Então muitas pessoas falam, ah, mas não pode ser decoreba, só que tem coisa que não tem jeito, você vai ter que decorar. Então isso é outra dica que eu dou, né? Memorize, não apenas estude, mas memorize o que você está estudando. E aí eu fiz a primeira fase, né? Foi cancelada a primeira prova, porque como alguns sabem, a energia caiu durante a prova, e eles cancelaram posteriormente, né, a prova da primeira fase. Eu tinha feito 81 das 88 questões, tinha acertado 81 questões das 88, né? Fiquei muito arrasada, porque era um resultado muito bom. Eu já estava certa que ia para a segunda fase, e aconteceu isso, né? E só que na outra prova que teve, né, na reaplicação, eu fui muito bem também, acertei mais de 80% da prova, consegui passar para a segunda fase, cheguei na segunda fase,
Abri a prova também, sabia que eu ia fazer com muita tranquilidade, tive um excelente resultado. E assim, o EV me ajudou, né? Completamente. Na redação também eu tirei, valia 80, eu tirei 76,5, né? Tive um resultado bem bacana e graças a tudo isso, né? Que o Estratégia proporciona. Dessa vez que eu fui aprovada, diferentemente de outras vezes, eu estava muito mais confiante, né? Porque eu tinha até um problema mesmo de ficar muito nervosa antes da prova. Então isso me atrapalhou várias vezes. Só que dessa vez eu estava muito segura, muito confiante, porque eu tinha visto, assim, é difícil falar que a gente sabe de tudo, mas eu tinha visto todo o conteúdo programático, assim, eu posso falar isso, assim, com toda certeza, porque tudo que estava no conteúdo programático eu estudei, né, eu fiz questão, eu estudei a teoria para que eu não pudesse deixar passar nada em branco, né? Então eu não subestimei nada. Eu nunca pensei assim, ah, isso aqui não vai cair, né? Vai cair mais aquilo ali, porque caiu mais os outros anos. Não. Eu tipo, procurei ver tudo que estava no conteúdo da faculdade. Então, assim, isso me ajudou bastante. A minha trajetória, ela foi meio uma montanha-russa, porque eu terminei o terceiro com 17 anos, aí eu já passei em medicina veterinária na Universidade Federal de Uberlândia, então eu já conheci o campus do Umuarama. Eu comecei a fazer um pouco de veterinária, apesar do meu sonho sempre ser medicina, mas como era a minha segunda opção no SISU, eu acabei indo, era muito novinha, fui, né, quis conhecer o curso para ver até se eu não ia gostar. Fui e quis sair porque o meu sonho era medicina, não tinha jeito, né, de eu ficar em algo só por ficar, porque o meu grande sonho era medicina. Aí eu saí, voltei pro cursinho, fiz mais um pouco, comecei a fazer outro curso depois também, biomedicina, passei em outras faculdades antes também, que eu não cheguei aí, como engenharia mecânica na Unesp, direito na Unimontes, primeiro lugar em engenharia civil na Unimontes também, só que eu não cheguei aí porque não era meu grande sonho, eram as minhas segundas opções no SISU. E aí foi nessa trajetória, né? Eu sempre continuei estudando para medicina, apesar, assim, de ser um curso muito concorrido, né? Muitas vezes eu tinha medo, muitas vezes eu ficava, assim, bastante medo de eu não poder passar, né, nesse curso, mas eu sempre estava ali, né, estudando, pegando firme. Então, no total, desde que eu saí do terceiro ano até, né, os dias de hoje, foram 5 anos de persistência e muita luta, sem pensar em desistir. Eu sempre quis medicina na UFO. Primeiramente porque eu sou da cidade de Uberlândia, né, onde a faculdade está localizada, e em segundo lugar porque é uma faculdade maravilhosa, né, recentemente ganhou nota 5 no MEC, né, total, e pouquíssimas faculdades do Brasil têm essa nota total no MEC. É uma faculdade que tem um campo de pesquisas incrível, que tem um campus maravilhoso, que tem professores totalmente renomados. E eu já conheci o campus do Umuarama, né, quando eu estive lá na veterinária, então eu sou apaixonada nesse campus. E eu fiquei muito feliz quando eu passei na UFO, eu não acreditava que eu ia ficar na faculdade que eu queria, porque eu não queria ir para outro lugar. Meus pais também não queriam que eu fosse, né, porque condições assim financeiras de se manter em outro lugar é bem mais difícil, complicado, ficar longe da família, sem aquele apoio emocional que muitas vezes a gente precisa, né? Porque um curso de medicina é um curso muito denso, muito pesado. Muitas vezes a gente precisa daquele apoio da família, das pessoas que estão próximas. Então, saber que eu vou ficar na minha cidade, com a minha família, no lugar que eu sempre sonhei, no curso que eu sempre sonhei, não tem preço, né? O conselho que eu dou para quem está nesse processo de escolha de cursinho, como muitas perguntas que eu venho recebendo, até no Instagram, nas redes sociais, é que eu super recomendo que vocês escolham estratégia. Porque eu só recomendo aquilo que eu fiz, aquilo que eu aprovei, aquilo que eu tive resultado. E foi isso que aconteceu com estratégia, porque eu vivi isso. Então é um curso totalmente completo, é um curso que me dá todo o apoio que eu preciso, que tem todo o conteúdo que eu preciso, e diferentemente de outros cursinhos, seja presenciais ou online, eles são totalmente focados, né, na faculdade que você quer. Então tem até muitas pessoas que falam, mas eu não consigo ter a disciplina para poder saber os conteúdos que eu devo estudar na ordem. Eu preciso de um cursinho, às vezes, presencial para poder me passar o conteúdo, senão eu tenho medo de ir para a prova sem algum conteúdo.
né? Mas eu tenho a triste notícia para te dar que o cursinho presencial não vai te passar todo o conteúdo, nem dá tempo disso. Porque as aulas são muito rápidas, o tempo é escasso, eles precisam seguir lá o cronograma deles e não dá para abarcar todo o conteúdo. Agora, se você estudar sozinho em casa, focar nas suas dificuldades, né, voltar naquilo que você tem dúvida, focar naquilo que está sendo o seu carrasco, né, a matéria que está te tirando dos vestibulares, você vai avançar muito como eu avancei. Né? E é isso que o Estratégia tem. Ele tem todo o conteúdo lá, então você pode estudar. Lá tem a ordem, se você quiser seguir a ordem, pode seguir. Se você quiser começar os que você tem mais dificuldade, você pode começar. Então, o cursinho online te dá esse acesso mais prático, né? E outra coisa, se você não tem disciplina para estudar, você fala, eu não tenho disciplina para estudar em casa. Mas se você não tiver disciplina, você também não vai ter no presencial. Você vai estar se auto-sabotando, porque você acha que você está indo lá no cursinho presencial aprender, mas você está indo lá só receber informação que não foi processada. Então não adianta nada. Então por isso que eu recomendo o cursinho online, porque se você não tem essa disciplina, você vai aprender a ter com o cursinho online. Em outras ocasiões, eu tinha tentado outros materiais, né, que não eram do Estratégia, apostilas, né, de outros cursinhos, de outras editoras, e não estava sendo tão efetivo para mim, porque o conteúdo não era compacto, era muito extenso, acabava que não dava tempo, chegava perto da época de provas, eu não tinha conseguido ver todo o conteúdo programático, porque era muito denso e isso me deixava ansiosa, então acabava que me prejudicava. Uma das grandes dificuldades que eu tinha, que normalmente me tirava da aprovação, era as exatas, matemática, era mais a matemática mesmo, que a física nem tanto, eu tinha mais facilidade em física. Então era mais a matemática, que era o meu calcanhar de Aquiles, e eu tinha bastante dificuldade, então assim, eu comecei a fazer mais exercícios e também voltar na base, que era a teoria. Porque muitas pessoas falavam, mas você tem que fazer só exercício, só prova antiga das matérias e tal, só que não era. Né? Aí uma outra aprovada, né, em medicina me falou, né, Rai, estuda teoria, vai lá na base, naquilo que você está com dificuldade, não fica só nos exercícios, né? Porque muita gente acha que matemática se aprende só pela prática, mas não somente. Né? Você tem que voltar na teoria, na sua base, naquilo que está sendo a sua deficiência, e foi isso que eu fiz. Isso foi essencial para a minha aprovação, voltar na base. Porque muitas vezes a gente subestima, mas eu estou há muito tempo no cursinho, mas eu tive uma boa base na escola. Só que às vezes não. Às vezes falta um detalhe lá na base que vai te impedir de alcançar o topo. E foi isso que era o meu caso. Então, quando eu voltei na base, eu consegui formar uma nova estrutura para a minha aprovação. A minha rotina de estudos, depois que eu conheci o Estratégia, ela ficou muito mais centrada. Porque eu dividia por disciplinas, né? Eu colocava horários, né? Por exemplo, 2 horas eu vou estudar, uma duração de 2 horas eu vou estudar matemática, depois português, depois geografia, física. Então eu procurava estudar um pouco de todas as matérias todo dia, para que eu pudesse ter esse equilíbrio, né? Um pouco todo dia e não desequilibrar, estudar muito uma coisa e pouco outra coisa. Então eu procurava equilibrar todas essas matérias, procurando seguir, né, os PDFs, né, o material teórico lá do Estratégia. Os meus maiores acertos, né, no meu estudo, que eu considero, foi a questão da disciplina, né, de todo dia, mesmo sem estar motivada, mesmo sem estar com vontade, tá ali estudando, né, faça chuva, faça sol, faça feriado, faça festas, né, está ali estudando, né, sempre, todo dia, menos, eu tirava o domingo. Depois da pandemia, eu comecei a tirar o domingo para descansar, porque eu não estava mais saindo de casa, senão eu ia ficar doida. Mas durante a semana eu estudava, né, normalmente, fazia as questões, via muita teoria, eu corrigia o simulado na segunda-feira, porque normalmente eu fazia no sábado, à tarde, o simulado, e na segunda-feira de manhã eu corrigia o simulado, porque é muito importante, né? Não adianta só fazer, mas tem que corrigir também.
e a minha rotina era muito pesada nesse sentido, né? Os meus maiores erros que eu considero assim nos meus estudos, né, em outras ocasiões que eu não fui aprovada, foi a questão das distrações. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de sair, eu gosto muito de usar as redes sociais, muito de me comunicar com as pessoas, né, de conversar. Então, em outras ocasiões que eu não fui aprovada, isso me atrapalhou muito. Então, no ano que eu fui aprovada, eu comecei a dosar isso mais, né? Eu desativei as redes sociais, desativei Instagram, Facebook, WhatsApp, eu utilizava praticamente só para grupos de estudo, né, para as turmas especiais, né, para poder ter as notícias e tal. Mas o resto das redes sociais eu desativei todas. Isso, assim, foi bem difícil no começo, mas foi algo que eu considero essencial para a minha aprovação. Eu não fiquei triste nem nada. No primeiro mês eu sofri um pouquinho, mas depois eu acostumei e eu aumentei exponencialmente as minhas quantidades de acerto, de 60% para mais de 80%. E eu considero que me ajudou muito, né, a me livrar dessas distrações, porque isso é um dos maiores empecilhos que eu considero não só para mim, mas para os vestibulandos em geral, porque nós estamos numa era totalmente tecnológica, né, uma era pós-moderna, que as redes sociais chamam a nossa atenção. E querendo ou não, isso muitas vezes nos tira o foco. E uma coisa muito importante também é o excesso de informações acaba muitas vezes fazendo o nosso cérebro eliminar algumas. E essas informações que ele pode eliminar, pode ser informações que você estudou. Então isso é muito sério, né? Então, para eu conseguir memorizar o que eu precisava para poder ser aprovada para as provas, diminuir esse hiperestímulo das redes sociais me ajudou bastante. Eu nunca pensei assim em desistir, fazer outro curso, vamos dizer, definitivo, né? Eu até comecei a fazer outros cursos, mas porque eu realmente gostava de estudar, queria estar em contato com a área da saúde, mesmo enquanto eu era vestibulanda de medicina. Então até muitas pessoas achavam que eu tinha desistido quando eu comecei até a fazer a biomedicina, mas eu não tinha. Eu continuei estudando para medicina, só que poucas pessoas sabiam. Tanto é que quando eu passei, muitas pessoas ficaram surpresas. Nossa, mas você continuou prestando medicina, né? Porque eu continuava lá, quietinha, lá na minha salinha, estudando para medicina. Então, eu nunca tinha desistido de medicina, né? Eu sabia que uma hora ou outra ia chegar. Claro que teve muitas vezes que eu achei que eu não ia aguentar, que eu achei que eu ia desmaiar, não sei, alguma coisa do tipo. Assim, porque teve momentos, assim, muito difíceis, muito complicados mesmo, assim, que eu achei que eu não ia conseguir continuar mais, apesar de eu querer continuar, né? Eu estudava em torno de 10 horas por dia. Eu costumava acordar às 6h40 da manhã, aí mais ou menos até às 9 eu me preparava, né? Tomava café da manhã, fazia exercício físico, que é muito importante, fazia o meu devocional bíblico, eu sou cristã, então eu queria ter esse momento de meditação, minha conexão com Deus, com Jesus, que me fortalecia, né, todos os dias. E depois eu começava em ponto 9 horas da manhã, ia até 1h da tarde. Depois da 1 às 2 eu almoçava, 30 minutos de almoço, depois 30 minutos da siesta, né, que é a sonequinha pós-almoço, que turbina a memória, né, que os europeus costumam fazer muito. Depois das 2 até 8 horas da noite eu ia normalmente diretão. Aí depois das 8 às 9 eu parava para jantar, e às vezes eu nem jantava, assim, nem parava, ia assistindo alguma aula e jantando. E das 9 às 10 eu continuava, depois eu ia dormir e no outro dia repetia, né? E nos sábados eu fazia o simulado, eu separava o sábado para fazer o simulado durante a tarde. Na semana pré-prova, que é uma semana decisiva, né, para o estado emocional que você vai estar durante a prova, eu sinceramente não gostava de dar aquela parada como muitas pessoas dão, né, como eles falam, desacelerar. Eu queria continuar no pique para chegar na prova e estar com aquele pique, né? Então eu gostava de revisar, né? Pegava um material, às vezes, anotações no caderno que eu fazia, né? Já pensando nessa semana pré-prova, ia revisar os conteúdos, principalmente os que eu estava mais insegura em relação a eles. Então, ou eu fazia exercício daquele conteúdo, bem assim, tentando fazer de forma mais dinâmica possível, e revisar esses conteúdos que eu estava mais insegura mesmo. Para aliviar a pressão em relação ao vestibular,
eu orava, né? Então, como eu disse, né, a minha espiritualidade é muito aguçada, eu quero me conectar com Deus, com a presença de Jesus, então Ele é o meu porto seguro, então eu orava, eu falava o que eu estava sentindo, aquilo que eu estava com medo, e isso me fazia me sentir muito bem, né? E tirar toda a minha ansiedade. Na hora da prova, eu até brinquei com a minha mãe, né? Eu falei na que eu fui aprovada, né? Eu falei, mãe, nem parece que eu vou fazer prova, né? Eu estou bem calma, bem tranquila. Então, assim, eu estava bem tranquila, até um pouco assim fria, né? Vamos dizer, fria e calculista, né? Então, assim, eu tive bastante tranquilidade. Meu interesse pela medicina surgiu, eu falo, desde que eu nasci, praticamente, né? Porque não é só uma profissão que eu quero, é a minha vocação, é a minha missão de vida, né? As pessoas que me conhecem sabem que eu praticamente respirava medicina, né? Desde pequena eu tenho um interesse muito grande pelo corpo humano. Eu era pequenininha, eu já entrava nos sites, ficava vendo cirurgia na internet. As crianças, vamos dizer, normais, assim, gostavam de ver Discover Kids, desenho. Eu gostava de ficar vendo Discover Home and Health, que tinha lá salas de parto. Gostava de ficar vendo parto e gostava, tipo, de sites já de saúde, essas coisas. Então, já era uma vocação que foi despertada em mim desde cedo, né? E quando eu abri o meu primeiro livro de ciências, que era mais ou menos no sexto ano, pro oitavo ano, quando eu abri lá em sistema, eu nunca esqueci, era sistema neurológico e tal, sistema nervoso, aliás, desculpa, eu já estava fascinada, né? Que, nossa, isso me fascinou, é isso que eu quero fazer, eu gosto dessa matéria, né? Eu já tenho um interesse muito grande pela GO, que é a ginecologia obstetrícia, né? Porque eu já sou doula, eu acompanho partos, né, há uns 3 anos mais ou menos, e já é uma área que me interessa muito e desde pequena, né? Tanto é que o meu primeiro presente, assim, um dos meus primeiros presentes, quando eu era pequena, foi uma Barbie grávida. Porque eu queria acompanhar a gestação, ver o parto. Então já era uma área que despertava muito em mim, desde pequena, a obstetrícia, especificamente. Eu sou apaixonada pela formação da vida no ventre. Eu acho isso fantástico, né? Uma mulher poder gerar uma outra vida no ventre. Os meus pais sempre me apoiaram muito, desde quando eles sabiam, né, que eu queria medicina, assim, que eles já sabiam que eu tinha essa vocação desde novinha, e eles sabiam que eu era disciplinada, que eu era persistente naquilo que eu queria, né, chegava a ser até teimosa nas coisas que eu queria, e eles sempre me apoiavam muito, seja assim, financeiramente, seja emocionalmente, sempre me motivando muito, sempre ali comigo quando eu precisava desabafar, conversar. Os meus amigos também me apoiavam muito, me motivavam, até muitas vezes que eu não estava mais acreditando em mim, eles estavam falando, não, eu tenho certeza que você vai passar, eu tenho certeza, eles falavam para mim, né, isso me motivava muito, né. A igreja também, muitas vezes eu não saía para nenhum outro lugar, em muitos períodos, né, principalmente assim, alguns meses antes da prova, eu só ia para a igreja no domingo, então isso era essencial para mim, poder assim, sair de casa, estar em contato com seres humanos, né, com outras pessoas. Então isso assim, me fortalecia muito, né. Então, o momento de ver meu nome na lista, o olho até enche de água, porque assim, é inesquecível, né. O dia que foi sair o resultado, saiu no dia 13 de janeiro, e eu nasci no dia 13 também, então assim, o 13 era o meu número, né, assim, eu estava esperando muito. E eu estava bem assim, ansiosa, mas tentando conter, né, fazendo exercício físico para aliviar a ansiedade, orando. E eu lembro que ia sair 4 horas da tarde o resultado. E a gente segurando a ansiedade a manhã toda, né, e tal. E aí eu falei, eu vou dormir. Depois do almoço eu fui dormir e falei, só acordo 4 horas. Pra não ficar ansiosa. Consegui dormir, de repente o meu celular começou a despertar, né, com várias mensagens, notificações chegando, porque a UFO tinha liberado o resultado mais cedo, às 3 horas. Aí eu tava com medo, assim, não vou abrir, eu vou esperar mais um pouco, eu não quero abrir agora, tô com medo. Aí eu falei, vou abrir de uma vez, ou eu passei ou eu não passei, né. Aí a hora que eu abri lá, vi aprovada no 9º lugar, nossa...
Meu Deus, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu tremia, se eu desmaiava, se eu abraçava meus pais. Eu já saí gritando, mãe, passei. Aí meu pai já chegou chorando também. Foi aquela festa toda. Foi incrível, né? Já liguei para os meus avós, contei para todo mundo. As minhas referências médicas que me motivaram muito no tempo que eu estava prestando, né, os vestibulares foi o Dr. Paulo Musi, que é um ortopedista, né? Ele é muito conhecido, tanto pelas dicas fitness que ele dá, mas no meu caso era mais para a área da medicina, que ele dava muitas dicas de vestibulares, de como que ele passou na FUVEST na época dele. E ele, sim, tem uma sabedoria incrível, então eu gosto muito de acompanhar ele. Hoje também eu acompanho ele nas lives que ele faz toda manhã. Então ele me motivava muito. E outra referência é a doutora Camila Caram, que é uma dermato, e eu gosto muito de acompanhar os vlogs dela. Ela gravava vlogs, né, dentro da faculdade, mostrava o dia a dia de um estudante de medicina, então isso me motivava muito. A dica que eu dou para a pessoa que está começando a estudar online é que você só tem a ganhar com isso, porque você vai começar a aprender a ter disciplina. Mesmo se você pensar, eu não tenho disciplina para estudar online, você vai ser forçado a ter, porque a sua própria consciência vai te pressionar. Você tem que estudar, você está em casa, você não está estudando, então você vai ver que você vai ter um professorzinho lá dentro de você te mandando estudar, né? Te mandando a ter disciplina. Então você vai aprender isso com o tempo e você vai, assim, desenvolver horrores, né? Estudando online, porque é muito mais prático, você perde muito tempo saindo de casa, se deslocando para um cursinho presencial. Esse tempo que você gasta, você já podia estar estudando mais conteúdos, você vai poder focar melhor naquilo que você tem dificuldade, você vai poder voltar na aula, né, ou então tirar dúvidas no fórum de dúvidas, por exemplo, do Estratégia. Então vai ser muito mais prático para você, você vai montar o seu cronograma. Então eu acho, assim, muito melhor. A mensagem que eu deixo para quem ainda está nessa luta em busca da aprovação, principalmente em medicina, que é um curso muito concorrido, é primeiramente que vocês não desistam, né? Coloca isso na cabeça de vocês, não desistam, porque só passa quem não desiste. Não passa só quem é gênio, quem é muito inteligente, quem é superdotado, só passa quem não desiste. Se eu tivesse desistido antes, eu não teria passado. Então, que vocês não coloquem um prazo. Ah, se eu não passar daqui, sei lá, 3 vestibulares, eu vou desistir e vou ir para outro curso. Não. Se vocês pensarem assim, vocês já vão desistir. Vocês já desistiram. Então, não coloque um prazo, né? Eu gosto muito de uma autora, Marta Medeiros, né, da escritora, que ela fala assim: enquanto houver fôlego de vida, né, eu continuarei tentando. Parafraseando mais ou menos o que ela diz, é isso, né? Até enquanto eu viver, eu vou continuar tentando. Então, o prazo é a morte, né? Assim, enquanto eu viver, eu vou continuar lutando por aquilo que eu quero, por aquilo que é o meu sonho.